Salve, salve, meu querido! Salve, salve, minha querida! Viajante do fantástico mundo da química, tio Perdiga na área. Estou aqui com uma missão muito legal, que é comentar sobre a prova do SSA1 UPE, exatamente, sistema seriado da UPE, Universidade de Pernambuco. Que aí a gente teve a prova agora nesse final de semana, né? Precisamente no dia de ontem, e hoje já estamos aí postando a resolução para você. E eu já vou pedindo para que você dê uma curtida nesse vídeo, né? Você que não é inscrito ainda no canal também se inscreva no canal. Quanto mais você curtir e comentar, bota o teu comentário aí, né? Comenta alguma coisa se você gostou da resolução, se você gostou da prova. Quanto mais você comentar e curtir, mais você diz para o YouTube que existe um canal que é o Química Completa, que tem vídeos legais, né? Do fantástico mundo da química. E isso aí é impulsionado para mais e mais pessoas poderem assistir e aí fazendo com que o movimento fique maior, não é? Eu te ajudo e você me ajuda. Vamos lá? Essa prova, né, obviamente foram 10 questões, né, serve para você que já fez a prova do SSA, mas também para o estudante que é do nono ano agora em 2021 e 2022 vai fazer o SSA 1, né? Para você ver como foi a prova, ver o estilo da prova, também se preparar. E para você que já fez a prova, até para você entrar com possíveis recursos nessa prova, a gente tem uma questãozinha aí que a gente acha que não tá tão legal e outra que realmente vai ter que mudar o gabarito, tá bom? Vamos embora? Começando com questão 1, que é bem tradicional aí, né, na UPE, falando sobre modelos atômicos. Questão diz o seguinte: analogias são muito usuais como estratégias para abordar conhecimentos científicos, pois possui o potencial de apresentar ideias mais complexas, domínio-alvo, a partir de ideias mais simples, domínio análogo. Contudo, algumas vezes existe uso abusivo, como na tirinha a seguir. Vamos lá. Mari, você já leu a história dos modelos atômicos que tem no livro que te dei? Sim, adorei. Tem um modelo atômico que é igualzinho ao sistema planetário. E aí, qual o modelo atômico igualzinho ao sistema planetário, hein? O núcleo seria o Sol, os elétrons, os planetas. Aí o modelo de Rutherford, não é? A divisão do átomo em núcleo e eletrosfera. Modelo de Rutherford, né? Carinhosamente a gente chama de Ruth, não é não? E aí, depois da nova tirinha, eu fiquei até com fome depois desse. Aí eu vim comer bolo e pensando bem, esse bolo é igual ao modelo... E aí? Esse bolo, não é? Ele relembra o modelo do pudim de passas, não é não? Que é o modelo atômico de Tio Thomson, não é não? Thomson. E depois, totalmente indivisível. Indivisibilidade do átomo, modelo atômico de Tio Dalton. Não é isso? Então, mesmo com o uso abusivo das analogias, podemos reconhecer na ordem que aparecem os modelos atômicos propostos: Ruth1, depois Thomson e depois Dalton. Resposta correta, letra D. Tudo certo, nada errado, então questãozinha de modelos atômicos. Show, supimpa, como dizia nas antigas, né? Questão 12. João, chamam Juan, né? Juan sempre foi curioso pela natureza e pelo mundo que o cerca. Durante a aula de química, na qual a professora falava sobre fenômenos físicos e químicos, lembrou-se da festa de Aninha e percebeu que os momentos mais interessantes do evento, descritos abaixo, estavam relacionados com a aula. Meu querido, minha querida, tio Perdiga sempre diz, né? Você vai logo aqui, ó, no comando da questão. Dos fenômenos rememorados por Juan, quais foram reconhecidos por ele como fenômenos químicos? E aí você vai procurar quem são os fenômenos químicos. Ok? Vamos lá. 1. A risada de Aninha quando notou que o cisne de gelo estava ficando cada vez menor em cima da mesa dos fios. Ou seja, se a área de gelo estava ficando menor, ele fundiu, né? Ele derreteu, saiu de sólido para líquido. Fenômeno físico, mudança de estado físico. 2. O acidente na mesa de Roberto, quando a mãe dele jogou um guardanapo em cima do arranjo de velas. Pensa aí, um arranjo de velas, está tudo queimando e você joga um guardanapo. Isso aí vai o quê? Vai queimar, não é não? Queima, combustão, fenômeno químico. 3. A alegria de todos quando o tio Antônio jogou na piscina uma pedrinha de algo que chamou de sódio metálico, o qual ocorreu para todos os lados, brilhando até sumir. O sódio metálico, ele em água, ele libera hidrogênio, é uma reação química, e ele libera hidrogênio, queima, é uma confusão da bexiga. Então, fenômeno químico. 4. O susto que a avó de Aninha tomou quando o vento bateu forte e derrubou 2 vasos de plantas que estavam sobre a mesa do bolo, quebrando. A quebra, só fenômeno físico, não é? Porque continua tendo prato, entendeu?
A raiva de Carlos quando perdeu o jogo de bingo rasgando o papel da cartela em muitos pedaços. Se você rasgar o papel, não vai formar uma nova substância. Fenômeno físico. Então, quais são fenômenos químicos 2 e 3? Resposta correta, letra C. Ok? Letra C de quê? De show! Vamos embora! Stanley Miller, 1930-2007, realizou na Universidade de Chicago, em 1953, experiências simulando as condições da atmosfera secundária terrestre, buscando comprovar a hipótese dos coacervados de Oparin e Haldane. A figura apresenta a montagem experimental. Então aí, ó, tá aí a montagem experimental. E aí, vamos para a questão. No local onde ocorre a descarga de centelha elétrica, foram colocados 4 gases que o cientista acreditava compor a atmosfera. Não é? Para quem já acompanhou isso aqui, especialmente nas aulas de biologia, né, os gases que se falam aí, por exemplo, você vai falar da amônia, não é? Vai falar do metano, você vai falar também do gás carbônico, de vapor de água, onde ele termina nesse experimento reproduzindo a atmosfera primitiva, não é? E aí ele diz assim, ó, as substâncias 1, 2, 3, 4 são respectivamente, vamos lá, substância 1, é um vapor de uma substância encontrada na forma líquida à temperatura ambiente, de geometria angular e polar. Meus queridos, quem é a substância que é líquida na temperatura ambiente e ela tem uma geometria angular e polar? Estamos falando sobre a água, não é não? Então, o item 1, a gente só pode imaginar que isso aqui é água, porque a água, ó, ela vai ter exatamente essas, né, essas características. Ela é líquida, ela tem a geometria angular e ela é polar. Então, água. E aí você já mata aqui, ó, você já não marca aqui a letra A, nem a letra C, nem a letra D. Ou seja, a resposta correta ou letra B ou letra E. Tudo certo, nada errado? Vamos lá, a substância 2. A substância 2, minha querida, ela diz assim, ó, substância gasosa e apolar, com ligações duplas e geometria linear. Ou seja, está falando do gás carbônico, né, do dióxido de carbono. Percebe que você tem uma geometria linear, né, uma molécula apolar, porque os vetores de momento de polo se cancelam. Como assim, tio Perdiga? Vetorzinho para lá, vetorzinho para o outro lado, porque sai do positivo para o negativo, né, não? E esses vetores se cancelam. Então, a molécula de geometria linear e é uma molécula apolar, gás carbônico, dióxido de carbono. Então, vamos lá. Água e gás carbônico, você pode marcar ainda ou letra B ou letra E. Então, pontinho para ela, pontinho para ela. Vamos para o terceira substância. A substância é gasosa e polar, geometria piramidal e formada apenas por ligações simples. E aí, meu querido e minha querida, a substância está falando da amônia, não é? A amônia, ó, que é NH3, não é não? Os hidrogênios ficam para baixo aqui, né? Formando uma pirâmide, porque sobra um par de elétrons aqui no nitrogênio, porque o nitrogênio é da família 5A, não é? Então temos a geometria piramidal, não é? Piramidal, e aí uma molécula polar. Então, amônia. E aí você já exclui aqui, ó, porque ele botou trifluoreto de boro, você exclui. E aí mais um pontinho para a letra A, a resposta correta, letra E. É só você validar aqui, ó, 4. Substância gasosa apolar, de geometria tetraédrica e formada apenas por ligações simples. É o metano, não é não? O quarto é o metano, né? Então, ó, quarto é o metano. Por sinal aqui, muito trabalhado no nosso curso, né? Do Expert, quem estava presente aí no nosso curso durante o ano de 2021, não teve nenhum problema aqui nessa questão, não é não? Então, ó, metano, geometria tetraédrica. Resposta correta, letra E. Claro, eu convido você também a participar do Expert, né? Você, preparatório para o SSA. Você que vai fazer agora em 2022 o segundo ano, né? Você entra no Expert 2. E você que vai fazer o primeiro ano, entra no Expert 1. Como te perdiga o encontro? Primeira coisa é você, na descrição dessa aula, você você clica lá no link para você fazer parte do grupo no WhatsApp, tá? E aí mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre o curso e abrir inscrições para o curso.
mas isso, as inscrições vão ocorrer ainda mais lá para frente, tá? Mais ou menos aí no início de fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, a gente abre as inscrições, mas já vai se preparando, você já entra no grupo e aí eu já vou te dando aí algum suporte e informações, tá bom? A descrição, vai na descrição. E, claro, né? Se você achar que serve para alguém, manda para essa pessoa também. Tudo bem? Vamos embora. Questão 14. Eita, aí que foi bronca, né? Questão 14. É uma questãozinha aí de cálculo de fórmulas. Aí sim, a gente vai começar a conversar aqui, tá certo? Olha só. Durante a investigação criminal, os peritos identificaram uma substância oxigenada e não comum em fluidos biológicos. Eles isolaram 795 miligramas dessa substância que, após a digestão, promoveu reação com nitrato de prata em excesso, obtendo 861 miligramas de cloreto de prata. A análise elementar desse composto indicou que sua composição centesimal em massa tem 36,2% de carbono e 4,8% de hidrogênio. A cenário alternativa que apresenta a fórmula molecular desse composto. Brincadeira, né? Olha só, meu querido, minha querida. Veja só, se você pegar aqui a substância, porque para mim essa questão tem um probleminha, tá certo? Ou você vai entender. Olha, se você pega essa substância ele diz o seguinte, que ela tem 36,2% de carbono. Então o carbono entra com 36,2%, ok? Ela diz que o hidrogênio tem 4,8%, né, em massa. Então é uma questãozinha de fórmulas químicas, onde essa porcentagem é uma porcentagem em massa. Ele diz que essa substância, ele diz que é um composto orgânico, ó. É uma substância orgânica oxigenada. Então ela tem oxigênio na sua estrutura, tá certo? E diz que ela foi tratada com nitrato de prata, e quando ela foi tratada com nitrato de prata em excesso, formou o cloreto de prata. Ou seja, veja só, se você tem uma substância tratada com nitrato de prata e forma o cloreto de prata, o cloro apareceu da onde? Implica dizer que o cloro estava na substância, ou seja, essa substância, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, ela tem cloro também na sua composição. Ok? Então, são esses dados que você tem. Uma das maneiras, por exemplo, uma maneira mais simples de você fazer essa questão é a única maneira que vai dar certo o gabarito, né? É você fazer por tentativa, né? E depois eu vou fazer por tentativa, que é como sai essa questão, e depois eu vou fazer não por tentativa, mas pela química da coisa, utilizando esses dados aqui, ó, 795, 861, que aí você vai ver que se você fizer pela química da coisa de verdade, essa questão ela fica sem resposta. E aí, banca da UPE, o que você vai fazer? E você, aluno, você vai entrar com recurso? Vamos conversar. Olha só, eu tenho aqui o oxigênio e o cloro, tudo bem. É um composto que tem carbono, hidrogênio, oxigênio e cloro, então eu já não posso marcar a letra A, não é? Eu já não posso marcar, por exemplo, a letra E, porque só tem carbono, hidrogênio e cloro, falta oxigênio. E a letra D, carbono, hidrogênio e oxigênio, eu também não posso marcar, não é? E aí só ficamos com essas duas possibilidades, a letra B e a letra C, tá? Se eu pegar, por exemplo, a letra C, tá? Se eu pegar, por exemplo, aqui a letra C, vamos lá. A letra C, a fórmula dela é C12, olha só, C12, H19, Cl3O8. Tudo bem? Com essa fórmula aqui eu acho a massa do todo, né? A massa molar de todo o composto. Agora, como eu sei que eu só tenho 12 carbonos e 19 hidrogênios, eu tenho a massa das partes, né? Carbono e hidrogênio. Parte pelo todo eu acho a porcentagem. Se essa porcentagem bater aqui, é a resposta da questão. Tudo bem? Então vamos lá. Achando a massa molar, 12 carbonos, né? O carbono eu vou fazer 12 vezes 12. Quando eu faço 12 vezes 12, dá um total de 144. Confere aí. Com relação ao hidrogênio, a gente tem 19 hidrogênios. 19 hidrogênios vezes 1 dá um total de 19. Confere aí. Vamos lá. Cloro. Com relação ao cloro, a gente tem 3 cloros. Cada cloro 35,5. Quando você faz 3 multiplicado por 35,5, vamos lá, 3 vezes 35,5, você vai ter um total de 106,5. Então, 106,5. Ok?
E com relação ao oxigênio, você vai ter o que? 8 vezes 16. Quando você faz 8 vezes 16, você vai ter um total de 128. 128, ok? Quando você soma isso aqui tudinho, né? Essa soma todinha aqui, ó, vamos lá. Essa soma todinha, 144 mais 19 mais 106,5 mais 128 dá um total de 397,5. Então, 397,5. Unidade aqui, tudinho seria gramas por mol, não é? Eu não vou colocar unidade, porque eu não vou me preocupar com isso agora, tá certo? Então, vamos embora. Eu quero tirar agora a porcentagem. Vamos lá. Eu quero tirar a porcentagem do elemento, por exemplo, deixe-me ver. Eu vou fazer primeiro com carbono, né? O elemento carbono. A porcentagem do elemento carbono vai ser a parte, nunca esquece. Eu posso tirar a porcentagem assim, ó, vai ser a parte pelo todo, né? Ó, vou escrever aqui para você. É a parte pelo todo vezes 100. Aí, tio Perdiga, eu posso fazer por regra de 3? Pode fazer por regra de 3 também, não tem problema nenhum. Mas você pode fazer assim direto, que sai mais rápido, né? Parte pelo todo. Quanto foi a parte do carbono? Carbono foi 144. Quanto é o todo? 397,5 vezes 100. Então, vai dar 144 vezes 100 dividido por 397,5. Você vai encontrar um total de 36,2%. Então, um total de 36,2%. Ok? E aí, ó, 36,2% ele falou aqui no enunciado, não é não? Então já dá um indício pra gente que realmente é a letra C, ok? Agora você vai, ó, para a porcentagem com relação ao hidrogênio. Vai ser a parte dele que vai ser um total de 19. Pelo todo, 397,5 vezes 100. Então vai dar um total de quê? 1.900. 1.900 dividido por 397,5. Que vai dar um total de 4,77%, igual a aproximadamente 4,8%. Ok? E aí, meus queridos, você já poderia marcar carbono e hidrogênio, ó, já deu 36,2, 4,8, né? Resposta correta, letra C. Tudo bem? Mas entenda que essa questão, né, fazendo ela desta forma, você fez como se fosse por eliminação, não é? Por eliminação. E daria aí na letra C, tá certo? Agora, o problema é o seguinte, quando você vai utilizar, né, os dados da questão para fazer essa questão da forma bonitinha, da forma química mesmo, né, como deveria ser, né, uma forma mais, digamos assim, mais química de verdade, você encontra outro resultado. Isso que eu vou fazer agora com você, tá? Você tem 795 miligramas dessa substância, então imagina, ó, você tem aqui a substância 795 miligramas. Essa substância você digeriu ela utilizando o que? Nitrato de prata em excesso, AgNO3. Importante ele ter falado em excesso porque se você colocou nitrato de prata e formou aqui o cloreto de prata, significa dizer o seguinte: o nitrato de prata reagiu com algo aqui que tem um cloro, né? Ou seja, reagiu com cloreto. E se você botou nitrato de prata em excesso, todo o cloreto foi resgatado. Ou seja, todo esse cloro aqui, ó, ele veio da onde? Todo esse cloro aqui, já que você só adicionou nitrato de prata, todo esse cloro que veio para cá, ele estava aqui, ó, no teu composto. Ok? E aí é o seguinte, a questão afirma que a gente obteve 861 miligramas de cloreto de prata. Então, olha só, o cloreto de prata temos 861 miligramas. Tudo certo? E o que a gente vai fazer? Com esse resultado, né, com essa quantidade aí, com esses dados da questão, a gente vai descobrir a quantidade de cloro. Essa quantidade de cloro veio da onde? Veio do composto. E aí a gente vai achar a porcentagem do cloro. Agora, de posse da porcentagem do carbono, do hidrogênio e do cloro, o que faltar para 100 é o oxigênio. E aí a gente tem a porcentagem de todos os participantes da substância. E se a gente tem a porcentagem de todos os participantes da substância, a gente chega da fórmula percentual
para a fórmula empírica, não é não? Vamos embora. Então como é que a gente faz isso? Vamos lá. O cloreto de prata, deixa eu fazer aqui uma marcaçãozinha nele, o cloreto de prata, né? Proporção 1 prata para 1 cloro. Vamos embora. O cloreto de prata, o que você tem? A prata é quanto? 108. E o cloro é quanto? 35,5. Você soma, né? 108 mais 35,5. Você vai encontrar um total de 143,5. Então, ó, temos um total de 143,5 gramas por mol, não é? 143,5 gramas cada mol. Cada 143,5 gramas que é um mol, tem um mol do cloro. Quanto é o cloro? 35,5 gramas. Ok? Agora, se você tem quanto? 861 miligramas, há quanto de cloro aí? Tudo certo? Então você vai descobrir a quantidade de cloro, que vai ser o quê? 35,5 multiplicado por 861 dividido por 143,5. Você vai ter um total de 213. Ou seja, X vai ser igual a 213 o quê? Miligramas do cloro. Ou seja, esses 213 miligramas de cloro, eles estão aonde? Eles vieram da onde, gente? Exatamente daqui, ó. Uou! Ou seja, você tem a parte e tem o todo. Você vai achar o que agora? A porcentagem do cloro. Vamos lá. Porcentagem do cloro vai ser igual a parte dele, 213, pelo todo, que foi quanto? 795 vezes 100. É ou não é? Então, vamos lá. 213 dividido por 795. Você vai ter um total de 26,79. Então, 26,79%. Ok? Tudo certo, nada errado? Então, vamos lá. Como é que esse composto, hein, Perdiga? Esse composto até agora ele é assim, ó. Carbono, a questão desse o quê? 36,2%, não é não? Com relação ao hidrogênio, 4,8%. Com relação ao cloro, 26,79%. Quem é que falta? O oxigênio, né? Meus queridos, minhas queridas, o oxigênio vai ser quanto? Vai ser o que faltar para 100. Ou seja, a porcentagem do oxigênio vai ser o quê? 100 menos 36,2 menos 4,8 menos 26,79. Você vai ter um total de 32,21. Então a porcentagem do oxigênio vai ser o quê? 32,21%. Tudo bem? Daí você chegou na fórmula em massa, né? A fórmula percentual em massa, e aí você vai para a fórmula mínima, né? Onde a gente discutiu muito isso no Expert, né? No curso Expert 1 preparatório para o SSA 1. Que você pode fazer também, vai na descrição aí, né? Vai na descrição que você já entra aí no grupo, né? Do Instagram, e aí a gente vai fornecendo informações aí para esse curso SSA1 Expert 1, né? Para quem vai fazer o primeiro ano no ano que vem. Vamos com a gente, tá certo? Então o que você faz agora? A regra é clara. Você, para levar da fórmula percentual para a fórmula mínima, você vai dividir pela massa, né, de cada um, né? Ou seja, como o carbono é 12, você vai dividir 36,2 por 12, né? Você divide a porcentagem pela massa de cada um. Então, 36,2 dividido por 12. Você vai ter um total de 3. Então, o carbono aqui, ó, 3 mol do carbono. 3,01 você arredonda, né? Hidrogênio, 4,8 dividido por 1, 4,8. Cloro, 26,79 dividido por 35,5 dá um total de 0,75. 0,75. E o oxigênio, 32,21 dividido por 16, você vai ter um total de 2, né? Oxigênio 2. Tudo certo?
E aí não bateu números inteiros ainda. Como não bateu números inteiros, a regra é clara, né? Diz que você deve dividir pelo menor deles. Então eu vou trazer para cá e eu vou dividir por 0,75, não é não? E eu vou obter o quê? Carbono 3 dividido por 0,75 vai dar um total de 4. Então 4 mol de carbono C4, ok? Hidrogênio 4,8 dividido por 0,75, dando um total de 6,4, ok? O cloro 0,75 dividido por 0,75 dá ele mesmo, então o cloro vai ser 1, ok? E o oxigênio temos 2 dividido por 0,75, temos um total de 2,666, 2,666. Tudo certo? Ainda não chegou a números inteiros, né? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 10 aqui, ó, tá? Multiplicar logo por 10 aqui, tá? Quando eu multiplicar por 10, vai dar um total de quê? Vai dar um total de C40, H64, Cl10, oxigênio 26. Ainda não deu, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir aqui por um número que dê números inteiros aí, não é? Então eu vou agora para, deixe-me ver, dividir por 2, não é? Quando eu dividir por 2, vou pegar isso aqui agora, ó, dividir por 2, eu vou chegar num total de quê? C20, H32, Cl5, oxigênio o quê? 13. Isso aqui seria a resposta da questão. Se você fizesse, escuta aí, se você fizesse utilizando esses dados, 861, né? A partir de 795. E aí, banca da UPE, você não colocou, vocês não colocaram essa opção. E para que colocar 795, 861? Para os estudantes fazerem conforme a gente fez da primeira forma, né? Por tentativa ou pelo processo químico? Pelo processo químico é essa a resposta. C20, H32, Cl5 ou 13 não tem no gabarito. Tudo certo? E aí a gente vai comprovar que dá isso aqui, né? Para comprovar eu vou pegar isso aqui, ó, C20, H32, vou trazer para cá, ó, C20, H32, ok? Cl5 ou 13, né? Aí, ó, Cl5 O13. E aí a gente vai tirar a porcentagem de carbono e de hidrogênio, tá? Vamos lá, com relação ao carbono, a gente vai ter 20 vezes 12, né? 20 vezes 12, que dá um total de 240, ok? 240. Com relação ao hidrogênio, a gente vai ter 32 vezes 1, que dá um total de 32. Com relação ao cloro, a gente vai ter 5 vezes 35,5, 5 vezes 35,5, que vai ser um total de 177,5. E com relação ao oxigênio, você vai ter 13 vezes 16. Então, 13 vezes 16, que vai ter um total de 208. 208. Quando você soma tudo, vai dar 208 mais 177,5 mais 32 mais 240. Temos um total de 657,5 gramas por mol. Vamos lá, qual vai ser a porcentagem de carbono? Vai ser a parte dele, 240 sobre 657,5 vezes 100. Então, 240 dividido por 657,5 vezes 100, você vai ter um total de 36,5%. 36,5%, que é aproximadamente quanto ele deu, ó, 36,2%. E aí você tem só um ajustezinho com relação às unidades. E a porcentagem com relação ao hidrogênio, teremos o que? 32 dividido por 657,5 vezes 100. Então, 32,00 dividido por 657,5, temos o total de exatamente
como foi sugerido na questão, né? 4,8%, tá? Um total de 4,8%. Tudo certo? Vocês entenderam? Vocês entenderam que essa questão, se a gente faz dessa forma aqui, a forma inicial que eu fiz, né? Que foi fazer por tentativas, você chega na letra C. Mas a letra C, se você caminhar aqui, ó, pelos dados da questão, você não vai encontrar a letra C. Você não vai encontrar C12, H19, CL3, O8. Não encontra isso. Ao contrário, você vai encontrar C20, H32, CL5, O13. E aí a pergunta, como é que fica o PE? O que vocês vão fazer com relação a isso? O que você vai fazer com relação a essa questão banca da UPE? E você, aluno, você vai recorrer? Acho uma pena, né? Acho uma pena também o seguinte, olha só, como é que para um aluno fazer essa questão aqui sem o uso da calculadora? Faz, obviamente, né? Você vai usar aí as operações matemáticas, né? As 4 operações aí matemáticas, você faz essa questão, não é? Mas, meu amigo, é trabalhoso, não é? É trabalhoso fazer essa questão. Então, até que ponto uma questão dessa mede, né? Traz pra gente a conhecimento químico do aluno, consegue medir o conhecimento químico do aluno, até que ponto? São esses questionamentos que me fazem entender que a prova da UPE não é uma prova, sabe, não é uma prova agradável, assim, com relação a medir o intelecto do aluno com relação à química, não é? Com relação à química, não. E aí, o problema é que a gente tem um ano, né? Um ano para elaborar a questão, uma prova de vestibular, envolvendo só 10 questões, e você tem uma prova como essa, né? Mas vamos lá, vamos embora. Questão 15, água oxigenada, nome comercial do peróxido de hidrogênio. É utilizada para diversas finalidades, a exemplo de clareamento de pelos e unhas, remoção de manchas em tecidos e como antisséptico em ferimentos. Quando a solução a 3% em massa do produto é colocada sobre uma ferida, ocorre o borbulhamento devido à interação com algum componente do sangue. Isso a gente falou tanto no nosso curso, né? No Expert 1. A gente falou tanto sobre isso, não é? É a química do dia a dia. Você bota água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, ela libera o oxigênio e é utilizado como antisséptico para matar as bactérias anaeróbicas, não é não? Então vamos lá. O gás produzido... letra O, o gás produzido é o oxigênio proveniente da decomposição do peróxido de hidrogênio. Exatamente. Isso foi muito discutido aí no assunto de óxidos, né? No Expert One, vem fazer você também. 16. Nas estações de tratamento de água para utilização pública existem várias etapas, entre elas uma denominada floculação, em que o óxido de cálcio e o sulfato de alumínio são adicionados à água para a remoção de impurezas a partir da agregação de partículas pequenas em flocos grandes. As equações químicas a seguir não balanceadas demonstram reações envolvidas. Questãozinha de estequiometria envolvendo aqui reações em etapas, né? Aí ele diz assim, ó, se forem adicionados em um tanque de tratamento 252 kg do óxido de cálcio, né? 252 kg desse cara aqui, ó, com 1.206 gramas de sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio aqui, ó. Pá. Ele pergunta, quanto do sulfato de cálcio é produzido? Olha só, lembra que eu chamei a atenção, né? Eu chamo a atenção de vocês lá, né? Em sala de aula, a gente conversando o quê? Em sala de aula virtual, né? Vamos falar assim. Ou seja, no curso Expert. Lembra que a gente conversa o seguinte, essa questão... é uma questão de reação com reagente em excesso limitante. Quando ele te dá duas quantidades aqui, ó, e pede a quantidade de um terceiro, reagente em excesso e reagente limitante, né? E também, né, no curso de estequiometria que a gente tem, se você quiser aprender só estequiometria, pode ser também. Eu vou deixar aqui um link na descrição de um curso fantástico do 0 ao 100, né? Você vai do 0 ao infinito em estequiometria na descrição desse vídeo aqui, né? Para você ficar fera em estequiometria e não ter medo de uma questão como essa, né? Então vamos embora. O que a gente faz? Percebe que a equação não está balanceada. Vamos balancear as equações, né? Vamos checar o balanceamento. Aqui eu tenho um cálcio, legal. 2 hidrogênios. A de cima está balanceada, mas a de baixo não, ó. Aqui eu tenho 2 alumínios, aqui eu tenho 1, né? Eu boto o quê? 2 unidades de AlOH3, tá certo? Para 1 unidade do sulfato de alumínio. Sendo que aqui o sulfato de alumínio tem 3 sulfatos, 3 enxofres, ó. Então aqui eu coloco 3, ó. Ok? Tudo certo, nada errado. E aí 3 cálcios, vem para cá, ó. Coloco 3 cálcios. 3 hidróxido de cálcio.
Assim é a equação química balanceada. Beleza? Meus queridos e queridas, percebe que como essa questão ela mexe com óxido de cálcio, né? E ela mexe também com o sulfato de alumínio, eu tenho que obter uma única equação. E aí eu vou ter uma substância elo aqui, ó, que é o hidróxido de cálcio. Sendo que aqui na equação 2, vamos chamar aqui de equação 2, eu tenho 3 hidróxidos de cálcio. Na equação 1 eu só tenho um, o que eu faço? Eu triplico todo de cima, ó. 3, 3, 3. Agora sim, quando eu somo essas duas equações, eu vou obter o quê? Uma equação global, não é não? E aí eu vou cancelar aqui, ó. Olá, olá, olá. 3 hidróxido de cálcio com 3 hidróxido de cálcio. E aí você chega na equação global, tá certo? Vamos lá, equação global. 3 CaO mais o que? 3 águas, ok? Reagindo com Al2, SO4, 3, certo? Formando o que? 2Al, OH3, mais 3Ca, SO4. Tudo certo, nada errado? Aí é o seguinte, vamos anotar os dados da questão. 252 kg de óxido de cálcio. Aqui eu tenho, ó, 252 kg dessa espécie, certo? Reagindo com 1026 de sulfato de alumínio. 1026 kg de sulfato de alumínio. Ele pergunta quanto de sulfato de cálcio, ou seja, que massa vai ser formada. Então, geralmente, a questão desse tipo, quando ele te dá dois dados, né? A gente já discutiu bastante no nosso curso. Quando dá dois dados e pede o dado de um terceiro, é uma questão de reagente em excesso limitante. Você vai ter que fazer um testezinho, né? Então, vamos lá. Tirando as massas molares, óxido de cálcio, olha só. A massa molar do óxido de cálcio, você vai pegar um cálcio e o oxigênio, né? Que vai dar 40 mais 16, que dá o quê? 56, ok? 56 gramas por mol. Deixa eu anotar aqui, tá certo? O sulfato de alumínio, Al2, SO4, 3. Vamos lá. Você vai pegar dois alumínios, que é 54, ok? Dois alumínios, que é 54, mais 3 enxofres, né? 3 enxofres, cada um é 32. Ou seja, mais 96, mais 3 vezes 4, 12 oxigênios. 12 vezes 16, que dá um total de 192. Tudo bem? Então você vai ter um total, ó, vamos lá, somando tudo. Olha só, 192 mais 96 mais 54. Vai dar um total de 342, tá certo? 342 gramas por mol. Sulfato de alumínio. E o sulfato de cálcio? Vamos lá. O CaSO4, a gente vai ter um total, o cálcio é 40, mais enxofre, que é 32, mais 4 oxigênios, 4 vezes 16, 64, né? Mais 64, dando um total de 136. 136 gramas por mol, né? Só traz para dificultar, né? Seria tão bom que ele já desse as massas molares, né? Mas ele deu as massas atômicas para a gente achar as massas molares, só para dificultar mais, né? Então vamos fazer a questão, vamos lá. Uma questão que, percebe que você tem a proporção entre eles, né? Qual é a proporção entre eles, bebê? 3 mols para 1 mol dessa espécie para 3 mols dessa espécie, não é não? Então vamos lá, você vai botar 3 mols de óxido de cálcio. Quanto é cada mol do óxido de cálcio? 56. Você vai botar 3 vezes 56, 168, né? Ou seja, ó, 3 vezes 56 aqui, ó, dá 168 gramas. Tá certo? Porque são 3 mols. Você vai botar 3 vezes 56, 168. Vai reagir com quanto? 1 mol do sulfato de alumínio, que é quanto? 342 gramas. Beleza? Formando o quê? 3 mol do sulfato de cálcio. Ou seja, 3 vezes 136, que vai dar um total de 408. 408 gramas. Isso é uma verdade química, tá certo? A questão ela pede o seguinte: quando eu usar agora 252, olha só, 252 quilogramas com
1026 quilogramas, quanto aqui eu vou obter, ó. E aí, o que eu ensinei para você? Você faz um teste cruzado aqui, né? Onde você vai descobrir o reagente limitante. Faz o teste cruzado, ó. 168 multiplicado por 1026. Então, 168 vezes 1026. Você vai ter um total de 172, ó. 172.368. Faz um testezinho cruzado. E 252 vezes 342. Você vai ter um total, ó, esse produto aqui, ó, vai dar um total de 86.184. Lembra que eu conversei com você esse teste cruzado? O teste cruzado vai te dar o valor, né? 86.184. Deixa eu melhorar aqui essa letra. 184. Ele vai te dar o lado, né? O reagente limitante vai ser o lado onde tiver o menor número. Como aqui deu 86.184 e aqui 172, né? Esse lado aqui, ó, vai ser o reagente limitante. Ou seja, o óxido de cálcio é o limitante. Então você vai trabalhar aqui, ó, esse parêntese com esse aqui, ó. Você vai achar o produto em função do limitante e aí você responde a questão, tá bom? Então você vai fazer o quê? 168 sobre 252 é igual a 340, perdão, é igual a 408 sobre x, ok? X vai ser igual, vamos lá, 252 vezes 408 dividido por 168. Você vai ter um total de 612 quilogramas. Ok? Resposta correta, letra C. Agora eu imagino você fazer essa questãozinha lá na hora do SSA, fazendo essa questão sem calculadora, né? Cálculo para só a bexiga, mas é assim mesmo, né? O PE tem feito isso, uma matematização da coisa, né? Eu digo para você, meu querido, eu digo para você, minha querida, ninguém no mundo normal iria fazer uma questão dessa sem uso da calculadora. No mercado de trabalho, vamos falar assim, quem precisasse trabalhar com isso, obviamente iria usar a calculadora, não é? O que eu quero dizer para você é o seguinte, que há questões que a gente consegue colocar números mais amigos, não é? Para que o estudante possa ir mais tranquilo e deixar a química dele rolar, aparecer, deixar a química dele aparecer. Não fazer, sacrificar o aluno tanto assim para que ele encontre dificuldade a cada coisa que ele vai se movimentar na questão, não é? O que eu estou querendo dizer para você é que há maneiras de a gente fazer uma questãozinha muito bonitinha ou várias questões muito bonitas envolvendo reagente em excesso limitante, que só quem vai fazer é quem souber realmente, não é? Resolver uma questão envolvendo reagente em excesso limitante. E o cara não vai nem precisar da matemática, nem precisar se preocupar com a matemática, entende? Mas é isso aí, vamos embora. Questão 17, o grafeno é uma folha de átomos de carbono com hibridação sp2, que quando enrolado em forma de cilindro, recebe o nome nanotubo de carbono. Ambas são estruturas recentes dos estudos científicos, com destaque na ciência moderna, sobretudo no que chamamos de nanotecnologia, pois devido à simplicidade dessas estruturas, podem ajudar na compreensão de suas propriedades. Já conversou demais, né, no nosso curso, no Expert One, sobre os alótropos, né? Temos os alótropos de carbono, substâncias simples diferentes, formadas por átomos de mesmo elemento químico, ou seja, o carbono diamante, temos o carbono grafite, o carbono fularene, os nanotubos de carbono, eles são alótropos. Então, letra A não vale, letra C não vale e letra E não vale. Só fica a letra B ou D. Letra B, alótropos, pois é na organização espacial do grafeno que obtemos o nanotubo de carbono. E letra D, alótropos, pois são substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico com estruturas diferentes. Resposta correta, letra D. Substâncias simples, não é? Formadas pelo mesmo elemento químico, sendo que com estruturas diferentes. Tudo certo, nada errado? Questão bem tradicional, né? Vem caindo bastante aí, né? No SSA, né?
Então, questão 18, vamos lá. O cloreto de alumínio é um composto preparado pela adição de ácido clorídrico ao alumínio metálico, liberando hidrogênio gasoso. Reage com água violentamente, sendo bastante utilizado como catalisador, principalmente no craqueamento do petróleo. Normalmente se apresenta na natureza na forma de dímeros, beleza. Sobre o cloreto de alumínio é correto afirmar. Meus queridos, veja só, o cloreto de alumínio, ó, é uma substância bem atípica, né? A LCl3, né? Bem discutido aí entre a gente, né? Percebe que é formado por metal e ametal, mas não é um composto iônico. É um composto com caráter covalente, não é? Por que ele é um composto com caráter covalente? A gente discute isso como poder de polarização, né? Capacidade de polarização e a polarizabilidade. Como assim, Sadia? Olha só, o alumínio ele é um cátion metálico, que ele fica com a carga o quê? 3+, não é? Então que o cloro... E o cloro 1-, não é por ser mais eletronegativo. Mas veja só, aqui a gente tem um cátion muito pequeno e muito positivo. Veja que interessante, é como se ele perdesse elétrons para o cloro, mas o cloro, por ter uma nuvem eletrônica muito espessa, muito grande, né? Perceba que o cloro aí é do terceiro período, tem uma nuvem eletrônica muito grande. O alumínio ele consegue atrair para ele essa nuvem eletrônica do cloro. Aí é uma ligação, é como se ela fosse uma ligação inicialmente iônica, mas que adquire o caráter de covalente. Por quê? Adquire o caráter de covalência. Adquire o caráter de covalência porque o alumínio consegue atrair a nuvem eletrônica do cloro, por o alumínio ser muito positivo, ele é 3+, aí, ó. Então é interessante, né? Um composto formado entre metal e ametal que não é um composto iônico, é um composto covalente, conforme a gente discutiu bastante no Expert One. Vem você também fazer parte do Expert One. Então vamos lá. E se não der para você, se já fez SSA1, vem fazer parte do Expert 2 para levantar essa tua nota. Vamos lá? Então vamos lá. É um composto covalente, né? Então você já não marca aqui, ó. É um composto covalente, pois a reação violenta não é por causa de reação violenta, é um composto iônico falso. É um composto covalente de geometria trigonal plana. Uou! Vamos lá. E a letra E é um composto covalente de geometria piramidal, meus queridos. A geometria do cloreto de alumínio é exatamente trigonal plana. Por quê? Porque não sobra par de elétron no alumínio. Então, é um composto covalente de geometria trigonal plana, pois halogênios tendem a formar ligações covalentes com alumínio. Resposta correta, letra D, tá? Salvo engano, deixa eu pegar aqui o gabarito oficial, o gabarito 18, ele marcou letra E, né? A UPE marcou letra E aqui, ó, que deve ser alterado para a letra D, tá certo? Porque na letra L de geometria piramidal, o cloreto de alumínio não tem geometria piramidal, é trigonal plana. Tio Perdiga assina embaixo, então faça um recurso, tá certo? Faça um recurso porque o gabarito dessa questão tem que mudar da letra E para a letra D, ok? Geometria trigonal plana. Tudo certo? Quem é que faz isso por você? Tio Perdiga. Vai curtindo, né? Curte, comenta aí, né? Faz aí o YouTube mandar esse vídeo aí para várias e várias pessoas, tá bom? Vamos embora, questão 19. Questão diz assim, ó: a cada 4 anos, salvo situações como a de 2020, atletas do mundo inteiro se encontram nos Jogos Olímpicos em busca de glória eterna no pódio da medalha. Em Tóquio, pela primeira vez, as medalhas foram fabricadas com metais inteiramente reciclados. A medalha de ouro é a mais pesada, com 556 gramas, seguida pela de prata, 550 gramas, a única formada pelo metal que dá seu nome, e a de bronze, 450 gramas. Foram fabricadas, olha só, 5.000 medalhas, a partir de cerca de 78.000 toneladas de dispositivos doados. Vamos lá. A medalha de ouro é feita predominantemente de prata, 98,8% em massa de prata, e ela só tem 1,2% de ouro. Então vamos lá. Para a fabricação de 800 medalhas entregues aos vitoriosos, quantos mol de ouro? Fácil, né? Porque a gente vai pegar aqui, ó, para 800 medalhas, não é? A gente vai pegar a massa total, visto que a medalha de ouro, né, a mais pesada, tem 556 gramas, né? Então veja só, 800 medalhas vezes 556 gramas, você vai ter um total das medalhas, da massa da medalha. Aí você tira 1,2%, que é a porcentagem do ouro, né?
Ele está só 1,2%, então você chega na massa do ouro. Uma vez com a massa do ouro e com a massa molar do ouro, você chega no número de mols de ouro. Fechou a questão, não é não? Então, a primeira coisa que você vai fazer é achar a massa total. Primeiro aqui, ó, a massa total. Tá certo? Vamos lá. Sim, uma medalha, não é não? Uma medalha, coisa mais linda, equivale a 556 gramas, né? Coisa mais linda. 800 medalhas X. Aí o cara diz: professor, pra você fazer regra inteira é só multiplicar, né? Cabecinha. Claro que é só multiplicar, mas eu que tenho que fazer para te explicar, né? Eu que tenho que fazer, pô, para explicar direitinho. Aí, 800 vezes 556 igual, menino, olha só. X vai dar igual, ó, 444.800 gramas. Deu a bexiga. Aí o que é que tu vai fazer? Isso aqui é a massa total. Tu vai tirar 1,2%, que aqui, ó, tu vai achar só a quantidade de ouro. Então, segunda coisa, 2 vai ser a massa de ouro. Tá certo? Então, o que tu vai fazer, bebê? Ó, 444, né? 444.800 gramas é 100%, não é não? O ouro é o quê? 1,2% dá quanto? X. Ok? Então, essa quantidade X vai ser igual a 444.800 vezes 0,012. Ou seja, vai dar um total de 5.337,6 gramas de ouro. Tá certo? Com isso, agora você acha o número de mols. O mol do ouro, a massa molar do ouro é 197. Você divide por 197. Ou seja, terceiro, você vai achar o número de mols do ouro. Número de mols do ouro. Beleza? Tu pode fazer assim, ó. O número de mols é a massa dada, né? Mozinho sobre mozão, né? Número de mols é mozinho sobre mozão. Ou seja, a massa dada, que é o mozinho, 5.337,6 dividido por mozão, que é 197. Tu divide por 197. Vai dar um total de 27. 27 mols. Resposta correta, letra C. Ok? Questão trabalhosazinha, né? Com relação aos cálculos também, né? Então, dando um total de 27 mols. Resposta correta, letra C. 20ª e última questão. O Prêmio Nobel de Química de 1908 foi concedido a Fritz Haber por ter desenvolvido a síntese da amônia a partir de substâncias simples. A resposta aqui, ó. Síntese da amônia a partir de substâncias simples. Quem é amônia? É NH3. Síntese a partir das substâncias simples. Quais são as substâncias simples? N2 mais H2. São as substâncias simples. Se você quiser balancear, você vai colocar aqui, ó, 1 N2 tem 2 amônia. 2 vezes 3, 6 hidrogênios, 3 H2. Trata-se da síntese da amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio. E ele quer saber o seguinte, a questão de ligações, né? Quanto a esse processo, a alternativa correta. A polaridade, né, das ligações das moléculas. Os compostos envolvidos são polares, por aí vai. Meus queridos, olha só. O nitrogênio ele é assim, né? Uma molécula apolar. O hidrogênio, molécula também apolar. E a amônia, molécula o quê? Polar, né não? Vamos ter uma molécula polar. Lembra que se sobra par eletrônico no elemento central, a maioria das moléculas são polares. Então vamos lá. Resposta, deixa eu ver. Os compostos envolvidos são polares falsos, são apolares falsos. Síntese de substâncias polares. Síntese par de substâncias polares, não, falso. A síntese par de substâncias apolares produzindo uma substância polar, letra D. E assim terminamos! Então, o que você achou da prova? Comenta aí, o que você achou dessa prova? Eu não vou falar mais nada não. Fala aí, bota aí no comentário o que você achou na prova, quanto você tirou, o que você esperava, né? Só relembrando aqui, ó, que precisamos aí recorrer, né? Você precisa recorrer, na verdade é você que recorre, tá? Questão 18, letra D, tá? Questão 18 aqui, ó,
letra D aqui, ó, ao invés de letra E, tem que recorrer para ela virar letra D. E talvez até a gente pode tentar, você na verdade poderia tentar derrubar a questão 14, né? Questão 14 que foi marcado aí a letra C, mas a letra C você só obtém ela, né, através de um testezinho que você faz aqui. Se você for pela química da coisa, né, fica sem resposta, né? Questão 14 pela química da coisa, você vai encontrar isso aqui, ó, C20 H32 Cl5 O13. Tudo bem? Espero que eu tenha te ajudado aí, né? Comenta aí muito nesse vídeo, curte aí bastante, bota esse vídeo para rodar e vem fazer química comigo, vem ser expert em química. E não esqueça, you are show!